O Jorginho, inclusive, hoje o Flamengo está em posição, digamos assim, privilegiada para contratá-lo, né, nesse momento, né? Nesse momento. Isso pode mudar, porque o staff dele está buscando outras oportunidades lá fora. E a razão pela qual ele está nessa situação é porque o Flamengo oferece a ele mais possibilidade de jogar, né? Mais partidas para ele fazer. O técnico do Arsenal, o Mikel Arteta, disse para ele que garante 20 jogos. Ele acha pouco, ele quer jogar mais partidas, sente-se em condição, quer ir para a Copa do Mundo, quer chamar a atenção do Luciano Spalletti, que é o técnico da seleção da Itália, ele é italiano naturalizado. Então é um jogador que a gente imagina que vai poder jogar bastante, né? Ele está bem, não tem nenhuma contusão grave, enfim. Um detalhe que eu queria fazer um comentário aqui, até pus na minha rede social, é cada coisa que a gente vê no futebol, né? Uma frase que é do Emiliano Dias, o pai do filho Do do filho. Ramon Dias. Joguei o Carioca, mas o Paulista é totalmente diferente, é muito difícil. Não pensei que seria tão duro. Eu acho realmente que o Paulista é diferente. O Campeonato Paulista não tem o Nova Iguaçu. Pois é, né? Esses caras, eles debocham da nossa inteligência, cara. Não é não? É tão mais difícil que Debocham da o nossa mais inteligência. fácil. O mais fácil ele não ganhou. Agora o Pois mais é, não, difícil. Ele não ele chegou perdeu na final e caiu para um time que nem na na Série B semifinal do tá. Campeonato Nova Iguaçu, perdendo 2 jogos no Campeonato Nova Iguaçu, e teve um que foi 1-1, que foi o primeiro jogo do mata-mata semifinal, que o Vasco foi engolido pelo Nova Iguaçu e o Léo Jardim fez tantas defesas que o Dorival convocou para a seleção. Por Foi. conta daquele jogo. Até eu falei, né? O Nova Nova Iguaçu Iguaçu botou o colocou o Léo Léo Jardim Jardim na na seleção seleção. brasileira. Porque ele fechou o gol, tomou um só, e o Vasco achou um gol de empate. Aí no outro jogo a gente imagina, não, agora no outro jogo o Vasco vai jogar melhor. Aquilo foi uma coisa assim. Nada, o jogo do Nova Iguaçu foi melhor de novo. Não tão superior, mas foi melhor e ganhou de 1-0. E na Taça Guanabara ainda tinha vencido também. 3 jogos, 3 vitórias, 2 vitórias do Nova Iguaçu e uma vitória moral, digamos assim, porque foi o massacre do Nova Iguaçu. Os placares foram, naquela oportunidade, 2024, 2-0 do Nova Iguaçu, 1-1 que o Nova Iguaçu mereceu vencer e 1-0 do Nova Iguaçu. E o Vasco era treinado pela dupla Emiliano, Ramon e Emiliano Dias, pai e filho, né? Aí o cara fala isso, o Paulista, tá bom, mas vai perder pro Nova Iguaçu, cara. O time do Vasco que tinha muito mais investimento. É Fez cada até o, coisa que eu vou te contar, meu irmão. Pô, é dose para javali furioso, diria o Apolinho, cara. fez até o Flamengo se preocupar em excesso com o Nova Iguaçu na final, né? Porque passou por cima do Vasco. Passou, opa, esse Nova Iguaçu aí, vamos O tomar Flamengo não cuidado. tomou conhecimento do Nova Iguaçu. Quer dizer, não dá, né? Escapou do rebaixamento com o Vasco por um milagre, com combinações de resultados. No Corinthians, aí o pai fala: não, tiramos do rebaixamento. Pô, se não tirasse com esses investimentos todos que o Corinthians fez do rebaixamento, pelo amor de Deus. O time que começa a temporada e o time que termina é totalmente diferente. O Várias jogador mais contratações caro do futebol caras, brasileiro. várias contratações internacionais, mesmo sem dinheiro. Paga, não paga, outra história, né? Aí o cara fala, pelo amor de Deus, né? O jogo foi horroroso ontem, comentei o jogo ontem lá no UOL. Que horror! Que jogo ruim! Cara, Que times mal tirando. treinados, os dois. Gente, não tem uma saída de bola. Não tem uma saída de bola, é só chutão. O Corinthians não sabe sair jogando. O Palmeiras não consegue sair jogando com qualidade. O segundo tempo até melhorou um pouquinho, porque o Corinthians estava todo entrincheirado. Aí ele conseguia levar a bola até intermediário de ataque, mas depois não acontecia mais Teve nada. um jogador expulso também, né? Isso Entendeu? Mas facilita não soube usar a super. Não estou a nem falando da vantagem. bagunça. Não, E nem o Palmeiras não parecia que soube tava. usar a Tava. superioridade de 11 contra 10, não levou perigo. O jogo foi muito ruim. Dois times mal treinados. O Palmeiras hoje é um time mal treinado. Gente, foi um horror aquilo de ontem. Aí o cara fala que o Paulista não sei o quê. Não estou defendendo o Carioca, nem o Mineiro, nem o Gaúcho, não. Estou dizendo o seguinte: mais importante do que falar que um campeonato é melhor que o outro é dizer o seguinte: o jogo de ontem foi uma porcaria, um lixo. Dois dos elencos mais caros do futebol brasileiro fizeram um jogo ridículo, um jogo horroroso. E se for para comparar, não era de minha intenção, mas agora vou comparar, Flamengo e Fluminense fizeram jogos bem mais interessantes. Muito Bem mais mais. interessantes. Sem comparação. E Muito mais você vê hoje oportunidade o de gols. Flamengo jogando, a maneira que o Flamengo sai da pressão, o Flamengo constrói as jogadas lá de trás, é uma diferença abissal. E o Palmeiras nem O mais jogo no de jogo ontem. aéreo ele tem mais, gente. Nem no jogo aéreo, O, se for uma arma poderosa, tem mais. O jogo de ontem foi uma coisa medonha, horrorosa. Isso tem que ser dito. Ô Mauro, não sei se você concorda comigo, o jogo de ontem foi pior que aquele Fla-Flu do Calor 0-0 da Taça Guanabara. Sim. Foi, André, foi o pior jogo que eu vi
nesse ano até agora. Porque você tem que colocar o contexto. É uma decisão, Sim. um estádio lotado, vale um título, um tetracampeonato contra o maior rival ou impedir o tetracampeonato do rival na sua casa. Então, esse é o momento que assim, eu acho, esse é um momento efêmero, né? Para mim, se o estadual, o dia seguinte comemora, amanhã já acabou. 24 horas é o prazo de validade. É a minha maneira de pensar. Quem quer ficar comemorando a vida inteira, comemora. Depois, quando vai ver, passou o estadual, se está mal nos outros campeonatos. O Corinthians já ficou fora da Libertadores pela terceira vez, vamos lembrar, né, na fase preliminar. Vai jogar a Sul-Americana de novo. Então, vem com uma dívida com a sua própria torcida. Mas naquele momento ali, o único jogo, o jogo isolado, é cercado de expectativa. Porque tem o componente da rivalidade, que é a única coisa que dá realmente um brilho para a final do estadual, para a reta final. E você espera, pelo menos, que os times criem. Eu estava num pré-jogo ontem, eu falei, olha, quem vai ser o personagem do jogo? O Dudu Monsanto estava fazendo a apresentação, depois a narração, eu falei, eu acho que o Hugo. Por quê? Eu falei, porque o Palmeiras vai atacar, né? Tem que ganhar, eu imagino que o Palmeiras vai finalizar. E o Hugo vai ter que trabalhar. Como ele trabalha em quase todo jogo do Corinthians, que o Corinthians dá muita chance para os adversários finalizarem. Isso desde o ano passado, tanto que o Hugo trabalha quase todo jogo, ele trabalha muito, até contra time pequeno. O Palmeiras praticamente não atacou, praticamente não finalizou. O Corinthians ainda foi mais perigoso que o Palmeiras. A bola do Garro na trave, o gol já com o time já todo aberto no final, que o Roberto perdeu, o Everton defendeu. Impressionante, teve o pênalti. E perdeu o pênalti. O jogo do Palmeiras foi medonho, o Corinthians um horror. O melhor jogador do Palmeiras ontem foi o Félix jogo Torres, ruim, né? gente. Que jogo ruim. Fez de tudo para o Palmeiras ser campeão. Se tivesse escolhido o melhor jogador do Palmeiras ontem em campo, é o Félix Torres. Sim. Pênalti. Não foi expulso, depois ele vai, não, quero ser expulso. Fez a falta, foi expulso. Por favor, árbitro. E a família Dias não tirou o cara. Tira esse maluco rápido. Era para tirar ele correndo. Manda ele cair, fingir que machucou, tira ele, você dá um jeito. Não, e teve aquele rififi todo ali, era hora de tirar o cara. Ó, o Grenal foi melhor. Os jogos até o jogo final, América e Atlético, mesmo o Atlético goleando o primeiro jogo, foi mais legal. O América ganhou do Atlético, botou água no chope do Galo. O Bavi teve confusão no final, mas foi o jogo mais legal. O Vitória jogou bem o segundo jogo, poderia ter até feito 2-0. Fortaleza, o Bahia Ceará, se impôs no primeiro. Fortaleza, todos os jogos de final de estadual foram mais legais. Foi o pior jogo. O pior jogo. Aí o camarada vem falar, não, Paulista é diferente. Mandar o Nova Iguaçu lá. É que eles não devem ficar até ano que vem. Duvido que fique. Esse futebolzinho, se perde ontem, já estava lá no aeroporto desembarcando, lá em Ezeias, essa altura, lá em Buenos Aires. Não ia ficar. Claramente não ia conseguir segurar, porque já vinham sendo questionados. Mas se ficasse até o ano que vem, podia mandar o Nova Iguaçu fazer um amistoso com o Nova Iguaçu. Tá de brincadeira, meu irmão. E vamos lembrar, o Corinthians caiu também na pré-Libertadores, né? Sim. Terceira vez. Nenhum clube da América do Sul, minimamente relevante, caiu 3 vezes na fase preliminar da Libertadores. Só o Corinthians. Nenhum outro, né? É um feito e tanto, gente. Tolima, Guarani do Paraguai e agora o Barcelona de Guayaquil. Agora, pelo menos, é um time que é grande na América do Sul, né? Vice-campeão de Libertadores, time de torcida. Mas ainda assim não deixa de ser um vexame, né? O Corinthians está na nota de corte, né? Do minimamente relevante na América do Sul, né? Sim, é verdade. O Flávio Prado tem dito sempre, parece, lá na Jovem Pan, parece que a gozação é um pouco de gozação, porque ele é um gozador nato, mas ele tem razão, cara. Ele fala, é Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele fala sempre, vai ganhar Campeonato Paulista. Na Libertadores, não vai arrumar nada. Aí ele faz uma ironia que eu acho muito engraçado, né? Os corintianos que me desculpem, mas é engraçado. Ele fala, classificou para a Libertadores, vende a vaga. Vende a vaga, vai fazer vergonha, vende a vaga, é melhor. Você vende a vaga, não passa... Você vê a arrancada que o Corinthians fez no ano passado, não valeu de nada, gente. Tivesse vencido uma das 2 Copas, a do Brasil ou a Sul-Americana, mas foi eliminado nas 2, estaria na fase de grupos. Ou seja, o objetivo mais importante era ganhar uma das 2 taças e ir para a Libertadores e ter um troféu. Aí não, a arrancada, não adiantou nada. Pegou a fase preliminar da Libertadores e caiu de novo, gente. E tomou de 3-0. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.